Bem-vindo ao fascinante mundo da comida da McDonald's. Alguma vez te perguntaste o que se passa nos bastidores da cadeia de fast food mais icônica do mundo? Neste vídeo, vamos dar uma olhadela. Vamos dar uma olhadela exclusiva ao intrincado processo de fabrico da comida da McDonald's. Desde a suculenta carne de vaca, das batatas fritas estaladiças, dos adorados Chicken McNuggets, AOS, deliciosos molhos e bebidas, aprenderá tudo o que há para saber sobre a produção deste fenômeno alimentar global, fenômeno alimentar mundial. Junte-se a nós numa viagem para descobrir os segredos por detrás do delicioso sabor da comida da McDonald's. A carne de vaca é a pedra angular do hambúrguer McDonald's e tudo começa com a seleção da carne. Seleção da carne. A McDonald's tem um processo de seleção rigoroso e trabalha com um grupo de fornecedores de confiança para garantir que a carne de vaca é da mais alta qualidade. Assim que quando a carne chega à fábrica de processamento, é inspecionada e cortada para remover qualquer excesso de gordura, cartilagem ou ossos. A carne é então enviada para um moedor para criar a textura desejada. A McDonald's utiliza uma mistura precisa de cortes de carne de vaca, incluindo chuck, round e sirloin, para criar o equilíbrio perfeito de sabor e textura. A carne moída é misturada com sal, pimenta e outros temperos para realçar o sabor. De seguida, vem a formação do hambúrguer. A McDonald's utiliza um processo único, chamado porcionamento e formação, para garantir que cada hambúrguer é consistente em tamanho e espessura. A mistura de carne moída é colocada numa máquina que comprime e molda o hambúrguer. A máquina utiliza a pressão e o calor para criar o hambúrguer perfeito, assegurando que este cozinhe uniformemente e mantenha a sua textura suculenta. Depois de formados, os hambúrgueres são cozinhados num grelhador através de um processo único chamado grelhagem contínua. O grelhador é aquecido a uma temperatura elevada e os hambúrgueres são grelhados de cada lado durante um determinado período de tempo. Esta técnica ajuda a manter o sabor e os sucos e os sumos, dando ao hambúrguer aquele sabor perfeito. Os hambúrgueres cozinhados são depois colocados numa câmara de aquecimento, que os mantém a temperatura e textura perfeitas até estarem prontos para serem servidos. A McDonald's tem muito cuidado para garantir a segurança e a qualidade dos seus hambúrgueres de carne de vaca. Cada hambúrguer é cozinhado a uma temperatura específica para matar quaisquer bactérias nocivas, e cada lote é testado para garantir que cumpre os rigorosos padrões de qualidade da McDonald's. As batatas fritas da McDonald's são famosas pelo seu exterior estaladiço e interior fofo. Mas como são feitas? O primeiro passo para fazer a batata frita perfeita é selecionar a batata certa. A McDonald's utiliza uma variedade específica de batata que é rica em amido e pobre em açúcar, o que confere às batatas fritas a sua textura e sabor únicos. As batatas são lavadas, descascadas e cortadas na conhecida forma de fio de sapato. Depois de cortadas, as batatas são lavadas em água fria para retirar o excesso de amido. Isto é importante porque o excesso de amido pode fazer com que as batatas fritas se colem durante o processo de fritura. As batatas fritas são depois escaldadas em óleo quente durante alguns minutos para as cozer parcialmente. Este processo ajuda a dar às batatas fritas a sua textura estaladiça. Após o branqueamento, as batatas fritas são imediatamente congeladas e transportadas para os restaurantes McDonald's. Quando chega à altura de cozinhar as batatas fritas, estas são fritas em óleo quente até ficarem estaladiças e douradas. A McDonald's utiliza uma técnica de fritura única que envolve cozinhar as batatas fritas numa mistura de óleos. Isto confere às batatas fritas o seu sabor característico e a sua textura estaladiça. As batatas fritas são depois salgadas e servidas quentes, mas a McDonald's não se fica por aqui, eles têm muito cuidado para garantir que as suas batatas fritas estão sempre frescas e quentes. Para o conseguir, cozinham as batatas fritas em pequenos lotes e mantêm-nas num armário de aquecimento durante um período de tempo limitado. Isto garante que cada batata frita é servida quentes e estaladiças. Desde a seleção da batata à técnica de fritura única, cada passo do processo é concebido para dar-nos aquela dentada perfeita e estaladiça. E com as recentes alterações à receita, as batatas fritas da McDonald's estão melhores do que nunca. Os McNuggets de frango têm sido um alimento básico no menu do McDonald's durante décadas. Mas como é que eles são feitos? Tudo começa com a seleção do frango.
O McDonald's obtém de fornecedores de confiança e garante que o frango cumpre os seus rigorosos padrões de qualidade. O frango é então aparado e cortado em pequenos pedaços, que são depois enviados para um moedor para criar uma textura uniforme. Uma vez moído, o frango é misturado com uma mistura de condimentos e aglutinantes para criar a mistura do McNugget. Esta mistura é depois moldada na conhecida forma de nugget, utilizando uma máquina especial. Os McNuggets são depois parcialmente cozinhados através de um processo chamado par frying. Isto envolve cozinhar os nuggets durante um curto período de tempo em óleo quente. Os nuggets parcialmente cozinhados são depois congelados e enviados para os restaurantes McDonald's. Quando chega à altura de servir os McNuggets, estes são novamente cozinhados em óleo quente até ficarem crocantes e dourados. A McDonald's utiliza uma técnica de cozedura única, que envolve cozinhar os nuggets numa mistura de óleos para lhes dar o seu sabor característico. Os McNuggets são depois servidos quentes com uma variedade de molhos para mergulhar. Mas, e a infame controvérsia do lodo cor-de-rosa? Em 2010, uma foto de uma substância viscosa cor-de-rosa, alegadamente utilizada na produção de McNuggets, tornou-se viral. No entanto, a McDonald's negou que utilizasse a substância nos seus nuggets de frango e afirmou que os seus McNuggets eram feitos com 100% de carne de peito de frango. Nos últimos anos, a McDonald's fez alterações aos seus McNuggets para os tornar ainda melhor. Removeram os conservantes artificiais e adicionaram uma massa que inclui mais cereais integrais, o que confere aos McNuggets um sabor e uma textura únicos. Também introduziram novos molhos, como o de pimentão doce e o de búfalo picante, para dar ainda mais sabor aos seus McNuggets. Aqui tem a história por detrás do icônico Chicken McNugget. Desde a seleção do frango ao processo de cozedura único, cada passo do processo foi concebido para nos dar aquela dentada perfeita e estaladiça. E com as recentes alterações à receita, os McNuggets da McDonald's estão melhores do que nunca. O McDonald's é famoso pela sua variedade de molhos, que adicionam ainda mais sabor aos seus já deliciosos itens do menu. Os molhos mais populares incluem ketchup, mostarda, barbecue e doce e azedo. Mas como é que estes molhos são feitos? Cada molho tem os seus próprios ingredientes e processo de preparação. Por exemplo, o molho de ketchup é feito com tomate, vinagre, açúcar e uma mistura de especiarias. Os ingredientes são misturados e cozinhados em lume brando até o molho engrossar. O molho de mostarda é feito com sementes de mostarda, vinagre, água e uma variedade de especiarias. A mistura é misturada e deixada a repousar durante várias horas para permitir que os sabores se desenvolvam. São adoptadas medidas para minimizar a perturbação, tais como a implementação de técnicas de redução do ruído e a criação de recifes artificiais para proporcionar novos habitats aos organismos marinhos. Ao dar prioridade à manutenção regular e à preservação ambiental, os túneis subaquáticos podem continuar a servir como ligações de transporte vitais, minimizando a sua pegada ecológica. Através de uma monitorização cuidadosa e de reparações atempadas, estas incríveis maravilhas da engenharia podem perdurar durante gerações, ligando as pessoas e promovendo a exploração do mundo subaquático. Em conclusão, a construção de túneis subaquáticos é um testemunho do engenho humano e das proezas da engenharia. Desde o planeamento e concessão meticulosos até a implementação de técnicas de construção avançadas, estas estruturas notáveis facilitam a conectividade, revolucionam os transportes e proporcionam experiências inspiradoras sob as ondas. Os túneis subaquáticos representam verdadeiramente as incríveis possibilidades da realização humana,